Mas eu não tenho como afirmar categoricamente o que os bancos vão fazer. Se eles vão dobrar a aposta e vão continuar apoiando o Alexandre ou se vão largar a mão dele. Mas eu tenho indícios e algumas demonstrações que vão mostrando um pouco do que vai acontecendo nos bastidores. Nesse sentido, a Faria Lima já acionou o jornal o Globo para avisar o ministro Gordola de que as coisas não estão indo muito bem na direção e que ele, pelo menos a direção planejada pelo Gordola não está sendo adequada. A reportagem do Lauro Jardim traz o seguinte, de um banqueiro da Faria Lima comentando a decisão de Flávio Dino, que determinou nesta segunda-feira que ordens judiciais e executivas de governo estrangeiro necessitam ser homologadas no Brasil, numa tentativa de blindar o ministro Alexandre de Moraes do efeito da lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos. Aí é a frase do banqueiro da Faria Lima. A decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e que querem manter negócio em território americano. Ou seja, se, por exemplo, o Banco do Brasil quiser ter negócio em território americano, precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como Itaú, Bradesco e outros. Citação. E essas são end of quote. Essas são as aspas de um banqueiro da Faria Lima. Não é o Paulo Figueiredo falando. Olha o recado que os caras estão mandando pro Gordola. E aqui a gente tem que voltar no tempo. Eu queria até que a gente tivesse feito isso. Se vocês olharem as reportagens antigas da semana passada, semana retrasada, vocês vão ver que houve reuniões entre banqueiros e Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e os caras do STF todos. Eles tiveram reuniões com os banqueiros. E nessas reuniões, segundo as reportagens do jornal, tá no próprio Lauro Jardim, tá na Malu Gaspar, tá no Globo. Segundo o que foi dito nestas reuniões aos ministros do STF, foi que os bancos não tinham opção, que eles seriam obrigados a implementar a lei Magnitsky no Brasil, a implementar os efeitos da lei Magnitsky também no Brasil. Não só como eles são, como os bancos do mundo inteiro foram. Em outras sanções, em outros países, todos foram obrigados a fazerem isso. Eu tinha um pouco de dúvidas sobre o que tinha acontecido com essa decisão do Flávio Dino. Eu não estava certo para mim se eram os bancos que tinham tido essa decisão combinada e que teriam pedido ao Flávio Dino algum tipo de proteção, ou se o Flávio Dino teria se rebelado contra os bancos. E o que parece, o que está ficando claro, é que foi a segunda opção, que Flávio Dino se rebelou contra os bancos, ou seja, que a turma, inclusive o Gilmar Mendes, não gostaram do que ouviram dos bancos. Eles não gostaram do que ouviram. E o que ele está dizendo, esse banqueiro está dizendo especificamente, é que a decisão do Gordola não faz sentido algum, porque não é que os Estados Unidos estejam violando a soberania nacional do Brasil, se é que existe, para impor a lei americana. Não. É que os Estados Unidos estão aplicando a lei deles em empresas que estão constituídas nos Estados Unidos, como é o caso do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander, Bradesco, etc. E não são os ministros do Supremo Tribunal Federal que dizem que empresa que atua no Brasil tem que respeitar a lei brasileira? Eles repetiram isso até não poder mais quando censuraram o X? Ora, parece que o mundo é redondo como o Flávio Dino e dá voltas. O que os Estados Unidos estão dizendo agora ao ministro e aos bancos brasileiros é a mesma coisa. Empresa que atua nos Estados Unidos tem que respeitar a lei americana, inclusive a lei Magnitsky. E eu tenho falado incessantemente isso há meses, mas você da Faria Lima, eu sei que você normalmente é meio lentinho e custou a entender que não tem saída, não tem escapatória. Ou vocês aplicam a lei na totalidade e bloqueiam tudo, ou estão descumprindo a legislação. E não é um recado isolado. O mesmo Lauro Jardim trouxe a declaração de um grande banqueiro brasileiro que diz o seguinte: não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar a lei Magnitsky. Os provedores de infraestrutura americanos que os bancos brasileiros usam terão que encerrar os contratos. Quem vai dar a ordem é o OFAC, a agência do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos responsável por administrar e impor sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representam ameaça à segurança nacional, política externa ou economia americana. É o Lauro Jardim. Essa decisão do ministro Dino é incumprível. Opa, parece que os lentinhos da Faria Lima estão caindo na realidade, que vão ter que cumprir as sanções.
parece que estão entendendo que vão ter que cumprir as sanções. Ou, entendo, no cenário onde eles cumpram as sanções dos Estados Unidos, nós teremos os bilionários brasileiros desrespeitando frontalmente uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Frontalmente. Isso é muito. Entenda, como diz a Miriam Leitão, entenda como isso é bom. Eu já disse, André Esteves não é Paulo Figueiredo. André Esteves não é Raquel, fotógrafa do meu chat, não é o Edilson Fausto. O André Esteves tem contato direto com essas pessoas. Os Trabucos, a família Setúbal, esses caras têm, família Moreira Salles, esses caras têm acesso direto a ministro do Supremo Tribunal Federal e falam, filhão, quer me beija. Só que vocês têm que pensar que Flávio Dino é um comunista, assumido, preparado a vida inteira para isso que ele está fazendo agora. E eu sei que vocês são lentinhos e não perceberam que, ora, será que é uma boa ideia nós elegermos um presidente comunista? Não, mas não existe negócio de comunismo. Comunismo não existe mais. Comunismo acabou. KKK. O Lula não é comunista. O Flávio Dino não é comunista. Vocês sabem quais são as duas coisas que um comunista brasileiro mais odeia? Número 1, os Estados Unidos. Número 2, banqueiro. Não tenham a menor dúvida que Flávio Dino não vai ter o menor pudor em arregaçar com os senhores. E não para por aí, porque o ministro Gordola vai se preparar para os próximos passos. Ora, o Supremo Tribunal Federal sabe que o castelo está ruim. E eles estão tentando mostrar que são capazes de reagir. Como eu disse, não gostaram de ouvir dos bancos que eles não teriam a capacidade, a onipotência no Brasil. E eles estão dispostos a dobrar a aposta. E como? Ora, vejam o absurdo que foi a reportagem hoje também no Globo. Reparem que eu estou trazendo só o Globo hoje, tá? Trazendo a voz do establishment. Estou trazendo a voz do establishment. Após reação de Dino, a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso de escalada de Trump. A reportagem diz assim: a decisão de Flávio Dino que obriga os bancos a bloquear ativos, não é a única alternativa no arsenal dos ministros para responder à ofensiva de Donald Trump no STF. Nos últimos dias, os integrantes da corte vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras, exatamente como foi feito agora. Caso a ofensiva escale, porém, spoiler, vai escalar, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou conta corrente de empresas americanas com interesse no Brasil. Por uma ala do Supremo Tribunal Federal, especialmente a que corre mais risco de sofrer sanções de Trump na esteira das restrições morais, é preciso mostrar aos Estados Unidos que o Supremo não está inerte e tem instrumentos para reagir. O clima interno, que já era de indignação, ficou mais acirrado depois da reunião entre os ministros e grupos de banqueiros cujos relatos foram publicados em diferentes reportagens nos últimos dias. Como informou a colunista Bela Megali, também do Globo, os ministros ficaram irritados com o vazamento dos detalhes das reuniões. Mas em conversas com a equipe da coluna, alguns deixaram claro que o que mais os irritou foi a sugestão dos banqueiros de que não havia nada a fazer senão obedecer às restrições da Magnitsky. Acham que somos teleguiados e que não podemos fazer nada, que não temos como reagir, chegou a dizer um desses ministros. Os americanos também têm empresas no Brasil? Acham que elas estão imunes? Afirmou, sugerindo que empresas americanas podem ser atingidas por uma espécie de represália do STF a Trump. Puta merda. E eu digo para vocês, não tinha ficado claro para mim que essa reunião com os ministros, com os bancos, era a origem, era a causa dessa decisão do Flávio Dino. Mas hoje me parece que foi. E eu tenho que dizer para vocês, eu não sei se o STF está blefando, eu confesso a vocês que não sei, mas para ver uma decisão desse tipo do Flávio Dino, que o coloca em confronto com toda a elite financeira de São Paulo, eu só posso dizer para vocês que essa tá virando a trilha sonora oficial do programa, porque eles estão
Nunca interrompa o seu inimigo quando ele está cometendo um erro, como diz Napoleão Bonaparte. Porque essas ações do Supremo Tribunal Federal são, talvez, as mais estúpidas que alguém poderia tomar diante das sanções americanas. Porque essa carta na manga ia ser congelar ativos de empresas americanas. E primeiro eu me pergunto, e talvez seja uma pergunta inocente, mas com que base legal? Com que base legal vão aceitar? O Brasil vai assumir e vai escancarar a ditadura, e é importante que escancare a ditadura, porque sem crime, por ofício, um ministro do Supremo Tribunal Federal possa bloquear ativos de empresas americanas. Se vocês já tinham irritado a elite econômica, eu tenho certeza que eles vão adorar essa medida. Imagina, bloquear as contas da Microsoft, da Amazon, da Apple ou da Meta como retaliação. Não é uma medida oficial do governo brasileiro com uma lei aprovada, como a Lei Magnitsky do Donald Trump. Não. É um juiz. Um juiz decide de canetada, o Trump bloqueou tal coisa, então nós vamos bloquear tal coisa aqui. Eles usarem a Microsoft como, ou sei lá, a Caterpillar, sei lá, Ford. Eu não sei, não tem mais Ford no Brasil praticamente, né? Uma montadora americana, qualquer uma, o McDonald's. Pronto. O McDonald's não, que o Gordola não vai falir. Porra, velho. O Gordola não vai falir o McDonald's, né? O cara ele não vai quebrar o McDonald's porque, porra, senão ele entra em estado de inanição. Vai ter que se contentar com o Bob's. Né? Tudo bem, talvez não o McDonald's. Os caras vão quebrar uma empresa americana e falar assim, não. Vamos tomar o ativo da empresa em retaliação ao governo americano. É muito pior do que o que eles fizeram com a Starlink. É fazer o que o Fidel Castro fez em Cuba. É fazer o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. O que o Evo Morales fez na Bolívia. E eu posso dizer para vocês que o resultado para a economia desses países não foi nada bom. Porque os efeitos são evidentes. A primeira coisa, isso eu posso garantir para vocês, que é o que aconteceria seria uma retaliação brutal do Trump. Brutal. Talvez aquele porta-aviões no Lago Paranoá não seja mais uma coisa tão distante assim. Entendam, eu tenho que explicar sempre aqui, porque senão vão dizer, Paulo Figueiredo diz que porta-aviões chegará no Lago Paranoá. Esse é um momento de alívio cômico, ok? Acalme-se. Ou não. Mas o que eu posso dizer é que dá para falar em embargos, por exemplo. O Brasil precisa de fertilizante para sua produção. Talvez o Brasil sofra um embargo de fertilizante. Ter que comprar só os da Rússia. Será o suficiente? Embargo é quando os Estados Unidos proíbe que as suas nações amigas façam comércio com uma nação. É algo que a Venezuela tem num determinado sentido, o Irã tem num sentido, e o de Cuba é o mais famoso. E o Brasil pode sofrer, sim, embargos pontuais. O Brasil pode sofrer tomada de ativos brasileiros no exterior. O Brasil pode ter, por exemplo, a proibição de negociação de empresas brasileiras na Bolsa de Nova York. Vejam, isso é cenário de terra arrasada. Donald Trump não vai deixar uma ação contra empresas americanas sem resposta. Outra consequência é que no momento em que isso acontecer, podem ter certeza, e nós já estamos tendo efeitos nesse sentido, o investimento estrangeiro direto vai a zero no Brasil. Zero. Porque, óbvio, quem vai colocar dinheiro no Brasil, um país onde a Suprema Corte se comporta como uma espécie de uma máfia que pode congelar tudo que você tem sem absolutamente nenhuma base legal. Isso vai levar, além de uma zerada do entrada de investimento estrangeiro direto, uma fuga de capital avassaladora. A gente está falando de um caos no sistema financeiro. Tarifas de 100% passam a se tornar uma realidade, que significa basicamente o fim de todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. O Brasil vai exportar para a China. Deixa eu te contar uma coisa, velhão. A China está em sérias dificuldades. E os produtos que a China compra do Brasil não são os mesmos que os Estados Unidos compram. E mais, em termos de investimento estrangeiro direto, a gente podia até pegar um gráfico, deveríamos ter botado aqui no programa. Em termos de investimento estrangeiro direto, os Estados Unidos estão muito, mas muito à frente da China em relação ao Brasil. E qual o impacto dessas medidas loucas do Gordola na economia americana? Perto de zero. Já o Brasil, por outro lado, qual é o impacto dessas medidas do Gordola no Brasil? O Brasil vai quebrar. O Brasil vai quebrar. E eu
repito, o que eu já venho dizendo há algum tempo, ou a elite financeira e política percebe que vai ter que se livrar desses cânceres, ou não vai sobrar nada. Vocês não vão ficar incólumes. O povo brasileiro não vai ter que escolher entre liberdade e emprego. O povo brasileiro vai ter que escolher liberdade e emprego ou escravidão e pobreza. E não tenham dúvidas, Flávio Dino, Alexandre de Moraes estão dispostos a dobrar a aposta. Vejam o que relatou a Mônica Bergamo, por exemplo. Alguns ministros já até negaram uma proposta feita pelo governo Lula e por alguns banqueiros de transferirem seus ativos e financeiros para cooperativas que não tenham filiais nos Estados Unidos. Sim, o governo Lula falou, não, vamos tirar os seus ativos dos bancos e você vai ser cliente da cooperativa XYZ. E os ministros não aceitaram porque isso seria visto como um recuo, como uma derrota. Eles não estão entendendo que eles já perderam. Eu tenho que dizer assim, que de qualquer jeito isso não funcionaria, porque as cooperativas também podiam ser alvo de sanções secundárias da mesma forma. Porém, o posicionamento por um dos ministros de que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto e entender que o país não pode se curvar aos Estados Unidos, mostra muita coisa sobre a intenção de alguns ministros do Supremo. Na visão desses ministros, aceitar essa proposta e não obrigar os bancos a cumprir a Lei Magnitsky é uma capitulação, uma vergonha para eles. Para todos os efeitos, então, já tem um grupo no STF que se comporta como um vilão derrotado, que prefere explodir tudo do que se render ao inimigo. E isso indica que eles vão continuar dobrando a aposta. E diante disso, o que dizer? Ora, da minha parte, eu garanto a mesma coisa que o Alexandre de Moraes disse na reportagem do Washington Post. Não vamos recuar nem um milímetro. Não vamos recuar nem um milímetro. Eu tento, no limite dos meus esforços, evitar que a floresta inteira queime. Mas não se engane. Esse foi o preço. Para que nós peguemos o bandido da Birmânia, esse preço será pago. Vocês que insistem em apoiar o pseudo-juiz Alexandre de Moraes podem até me impedir de salvar o Brasil da maneira como eu gostaria. Mas vocês não vão nos impedir de vingá-lo. E eu digo isso não é porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro não vão recuar. Eu digo isso porque Donald Trump não vai recuar. Quando Donald Trump entra em uma briga, vocês têm duas opções. Perder ou perder. Trump vai vencer. O Trump não recua face às ameaças. O Zelensky ameaçou para que ele recuasse sobre o acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Não deu certo. O Xi Jinping ameaçou para que ele recuasse sobre a taxação de produtos chineses. Não deu certo. O Justin Trudeau o ameaçou para que ele tirasse as tarifas de impostos sobre o Canadá. Não deu certo. O Petro o ameaçou para que ele parasse de enviar aviões com deportados de volta à Colômbia. Não deu certo. Eu posso passar o dia inteiro aqui. Não perdeu uma até agora. E se esses caras não conseguiram fazer o Trump recuar, nem o juiz que ameaçou botar o Trump na cadeia conseguiu fazê-lo recuar. Não vai ser o ministro Gordola e Alexandre de Moraes que vão fazê-lo. O Trump é o tipo de cara que quanto mais você ameaça, mais ele quer comprar uma briga. Agora vocês imaginem o grau de imbecilidade de alguém que acha que o governo americano vai aceitar que suas sanções, que são a ferramenta fundamental da política externa americana, sejam ignoradas. Que os Estados Unidos vão deixar para lá, falando, tudo bem, não cumpriu nossas sanções, deixa para lá, então, poxa, que pena. Vejam o que eles fizeram no caso dos mais médicos. Em fevereiro de 2025, o secretário de Estado Marco Rubio escreveu o seguinte: os Estados Unidos estão expandindo a sua política de restrição de vistos relacionada a Cuba. O departamento adotou medidas para restringir a emissão de vistos a autoridades do governo cubano e de terceiros países cúmplices, bem como a indivíduos responsáveis pelo programa exploratório de exportação de mão de obra de Cuba. Promovemos a responsabilização do regime cubano por oprimir seu povo e daqueles que lucraram com o trabalho forçado. Muita gente olhou isso e deixou passar batido, achando que era mais uma ação dos Estados Unidos contra a ditadura cubana. Eis que surge Marco Rubio na semana passada e fez a seguinte declaração. E no último programa eu falei sobre isso. Eu falei que isso iria acontecer, vocês sabem disso. O Departamento de Estado também está adotando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a diversos funcionários do governo brasileiro e ex-funcionário da OPAS, cúmplice do esquema de importação de trabalho forçado ao regime cubano. O programa Mais Médicos foi um escandaloso golpe diplomático disfarçado de missões médicas estrangeiras. Hoje, todo mundo sabe que o Mais Médico é um programa de financiamento da ditadura cubana disfarçado de política pública. O salário dos médicos cubanos, cerca de R$3 mil, ficava para eles, e o restante do salário, mais de 11 mil, ficava para o governo de Cuba. O programa foi criado há 10 anos, extinto há 6 ou 7 anos, mas mesmo assim, o governo Trump foi atrás de um dos principais responsáveis e cancelou o visto
do Alexandre Padilha, um dos idealizadores do programa, que é o atual ministro da Saúde do Lula, da esposa dele, da filha de 10 anos, uma tristeza, mas também foi atrás dos caras envolvidos em um programa de 6 ou 7 anos e também dos seus subalternos, subsecretário. Todos estão sujeitos à sanção. E esse foi um recado muito claro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos, veja. Os que pularem do barco e entregarem o sistema ainda podem salvar. Mas os que continuarem apoiando o regime, tenham certeza, o tempo de vocês vai chegar. Ora, posso fazer o meu tic-tac? Bota um tic-tac para mim, Bruno. Deixa eu dizer para vocês. Vocês que estão no entorno hoje do Alexandre de Moraes, a batata de vocês está assando. De todos vocês. Juízes auxiliares, policiais federais. Eu não me surpreenderia se no futuro próximo os senhores também perdessem os seus vistos. Parlamentares, só para começar. Depois, quem sabe, a Lei Magnitsky. Vocês acreditam no meu tic-tac? A essa altura, deveriam. E não tenham dúvida, o governo americano não vai retroceder. Se algo que eu saí confiante depois dessa visita de Washington é que não há recuo, a pressão vai continuar, e essa é uma diretriz do próprio presidente dos Estados Unidos.